Salve, salve nação rubro-negra, Flau Fora aqui na área trazendo para vocês os últimos destaques do Flamengo antes da partida da semifinal do Mundial de Clubes contra o Pirâmides amanhã, né? Vamos saber aqui tudo sobre o Flamengo. Será que Pedro vai vir como titular? Será que vai vir Danilo ou Léo Ortiz? Depois de muitas críticas sobre Léo Ortiz na partida contra o Cruz Azul. Tudo isso e muito mais aqui no Flau Fire React, né? Vamos reagir aqui sobre o jogo aberto aqui em Renata Fan, né? Os créditos estão aqui tudo na descrição e vamos reagir sobre isso aqui e saber do nosso mais querido como ele vai vir e vai se portar em campo logo amanhã contra o Pirâmides. E amanhã tem Flamengo e Pirâmides. Qual é a sua perspectiva para esse jogo? Bom dia, Renata. Bom dia, amiguinhos. Aproveitar a oportunidade. Hoje, 5 aninhos do Emanuel, meu caçula. Emanuel, seu Beijo, Emanuel. E a expectativa é como de todos os flamenguistas, Renata. Ainda mais com essa ótima notícia que o Pedro está à disposição. Então, assim, é motivo do Flamengo comemorar e já pensar no Paris Saint-Germain. Caraca, demais. E todo mundo ligado no Flamengo, mais um desafio agora contra o Pirâmides do Egito. Kili, tudo bem? Tá aproveitando a vida árabe, tá curtindo essa experiência, já fala tudo por aqui. Tudo bom, Renata? Bom dia a você, Dracena, Ronaldo, Cicinho e a todos que nos acompanham. Tô curtindo, viu? Tô curtindo, de bacana, um clima maravilhoso, né? Agora tá caindo sol por aqui, então temperatura de 22, 23 graus. Estou em frente ao CT em que o Flamengo está se preparando no Intercontinental. A imprensa teve acesso aos primeiros 20 minutos e como a gente viu nas imagens aí, a novidade é o Pedro mais uma vez participando do trabalho ali com o grupo. Isso aconteceu ontem também. E na coletiva de imprensa que aconteceu mais cedo, o Felipe Luiz disse que espera uma evolução do Pedro e quem sabe ele possa ganhar alguns minutos diante do Pirâmides. Sobre o Pirâmides, o Felipe Luiz falou sobre o sistema defensivo, é uma equipe muito bem postada lá atrás e ele também está precisando pegar informações sobre a equipe africana, porque quando acabou o jogo contra o Cruz Azul, ele reconheceu, eu não conheço muito sobre o Pirâmides, mas é um time que vem passando por um processo de vários investimentos, ganhou a Liga dos Campeões africana e chegou para jogar contra o Flamengo porque ganhou no final de setembro do Al Ahly, endinheirado clube saudita. E o ano do Flamengo tem repetido um roteiro, muita comemoração, mas também muita seriedade. Parece que cada taça que vem serve de combustível para o próximo compromisso. E aqui em Doha, no Catar, o Flamengo está em busca do 5º título do ano, o bimundial, precisa vencer o Pirâmides e aí faz a final contra o Paris Saint-Germain. E ontem o Luiz Henrique, o técnico do PSG, chegou a revelar que não queria enfrentar o Flamengo. Lembrou a campanha do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes e também a vitória contra o Chelsea. E o Felipe Luiz disse, olha, se o PSG não quer enfrentar o Flamengo também não queria enfrentar o PSG, mas esse é o caminho. Então vamos ver, se o Felipe Luiz consegue liderar o Flamengo diante do Pirâmides, teremos o jogo que todo torcedor flamenguista está esperando, a decisão diante do poderoso Paris Saint-Germain. A gente preparou uma matéria com mais informações sobre o Flamengo, sobre o Pirâmides e esse jogo que acontece amanhã aqui no Catar. Vamos assistir. A temporada do Flamengo tem sido assim, comemoração curta após uma vitória ou título, com seriedade e concentração que um jogo decisivo exige. Hoje é foco total no duelo contra o Pirâmides do Egito. A seu favor, o Flamengo conta com o ritmo da competição. Já são 6 dias de Catar treinando, jogando e respirando o torneio. Já o Pirâmides chegou aqui só na quarta-feira. O jogo de classificação para a semifinal aconteceu em setembro, na vitória por 3-1 diante do Al Ahly, endinheirado time saudita. Sobre o atacante, o Maeli, foi o jogador determinante no jogo do Al Ahly, talvez seja o jogador mais determinante do Pirâmides, mas é uma equipe muito sólida que não se resume só a esse jogador, né? Então tem uma fase defensiva muito bem trabalhada. Num torneio de jogo único, a palavra favoritismo sempre soa como uma armadilha. Tem dias que a bola não entra, as coisas não funcionam, a frustração toma conta. Mas não dá para negar que o Flamengo é muito melhor. Não é apenas um time, mas um elenco. E assim como na partida contra o Cruz Azul, o Felipe Luiz pode encontrar no banco de reservas as soluções que precisa. Nós ainda temos o dia de hoje e parte do dia de amanhã para decidir em função da recuperação dos jogadores. Sabemos que temos
uma equipe onde alguns jogadores já têm mais de 33 anos, com isso a recuperação depois de 3 dias ela não é completa. O técnico Felipe Luiz tem todos os jogadores à disposição. Se ele for repetir o time que venceu o Cruz Azul, o Flamengo deve ir a campo assim: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandre. Pulgar, Jorginho e Arrascaeta. Carrascal, Bruno Henrique e Samuel Lino. Muito bom ter o Pedro novamente com a gente, né, no campo e com sensações. Já deu para ver ontem no treino, nos dias prévios também, que voltou com a mesma confiança, a mesma alegria e vontade que estava antes da lesão do braço. A minha expectativa e esperança é que tudo corra bem no treino de hoje, que ele possa, assim, ter minutos no jogo de amanhã. Além disso, o Fla conta com um craque que vive um 2025 decisivo. Quando o negócio aperta, ele está lá para resolver. Esse ano são 62 jogos, 18 assistências e 25 gols. 2 deles diante do Cruz Azul, que garantiram a classificação para a semifinal do Intercontinental. Vencer o Pirâmide significa vaga na decisão contra o poderoso Paris Saint-Germain e a possibilidade de conquistar não só o 5º título do ano, mas também o bimundial. Bom, já estamos vivendo as emoções de mais um duelo do Flamengo, que, claro, sonha em passar pelo Pirâmides e chegar à decisão com o PSG é o objetivo. Aliás, o Luiz Henrique respeitando o Flamengo, elogiando o time, não é? Todo mundo sabe que o potencial do Flamengo, ele é não apenas conhecido nacionalmente, mas internacionalmente. Ronaldão, é muito favoritismo. O Pirâmides é um time novo de empresários que apareceu no cenário africano agora. Será que o Flamengo vai enfrentar uma zebra? Acho que a expectativa maior não é nem pelo Pirâmides, é mais se vai entrar o Pedro, se ele vai colocar o Pedro, se não vai, se vai o Bruno Henrique. Quem que vai no ataque, né? Porque eu acho que a preparação foi feita já pensando nessas duas fases da competição, que é você alinhar a equipe num outro local, né, de trabalho, praticamente. Eu acho que esse é o maior trabalho do Felipe Luiz, de você achar uma equipe para cada jogo. Agora, o adversário em si, acho que é só na final que ele vai se preocupar mesmo, que vai ser aquele peso pesado. Fora isso, eu começaria com o Pedro, para cima do Pirâmides, porque aí já pode pensar no último jogo, onde vai encaixar o Pedro, se ele vai estar bem ou não, porque ele vai ter dor muscular, porque a intensidade é outra. Ou talvez também, Rona, deixar para o segundo tempo, testar a partida, ver como é que vai ser o placar, até para colocá-lo talvez numa condição mais favorável, já que ele está inativo há um bom tempo. Agora, Edu, muita gente criticou a atuação do Léo Ortiz, que está voltando. Você acha que ele poderia fazer uma pequena troca e o Danilo ser titular nesse jogo? Renata, era normal, né, o Léo Ortiz sentir um pouco o ritmo no jogo, porque ele ficou um bom tempo parado, ainda mais um zagueiro precisa realmente de ritmo, né, e isso refletiu dentro do campo. E a prova disso que é bom que ele tem o Danilo para, de repente, suprir essa ausência. De repente, ele pensar no Danilo, deu a oportunidade para o Léo Ortiz agora, beleza. Agora dá pro Danilo. Aí depois, na final, ele pode pensar, de repente, em qual ele escolher. Então, pelo que o Danilo fez na final de Libertadores, de repente, um prêmio para que ele possa jogar essa semifinal aí de torneio. Poderia ser uma opção. Sim. Não duvido nada. Agora, Cicinho, no segundo tempo, o Plata e também o Everton Cebolinha entraram muito bem na partida, deram uma movimentada, inclusive ajudaram ali a sacramentar o placar pro Cebolinha Flamengo. sempre, né? Será que algum desses dois pode aparecer como titular? Renato, eu acredito que o Cebolinha, pelos méritos, a maneira na qual está entrando, o Cebolinha joga muito, voltando aí no seu melhor momento, então tem se tornado um jogador muito importante, principalmente nesses momentos que o Flamengo pega adversários e encontra dificuldades. Então o Cebolinha tem sido essa válvula de escape. E a respeito do Pedro, enfim, essa questão, eu sou mais a favor do cara que está voltando de lesão assim, já entrar do início da partida, porque você entrar ao decorrer do jogo, segundo tempo, os jogadores, queira ou não, mesmo que esteja voltando, já estão com um ritmo a mais, então você começar o jogo no ritmo dos jogadores é a melhor coisa. Então, concordo. Se tem um que pode derrubar a pirâmide do Egito, né? Esse é o Flamengo. Que é isso, meu Deus? Hoje a pirâmide do Egito O cai. exército de Felipe Amanhã, né? Luiz? Boa, Cicinho. Vamos começar com Flamengo e Pirâmides. Edu Dracena. Renata, 2-0 para o Flamengo. Cicinho.
Mengão vai derrubar as pirâmides do Egito. 3-0. Com o exército de Felipe Luiz. Chico Garcia. E mais um, derruba Queops, Kefren, Miquerinos e a Esfinge. Ainda 4-0. Olha! Que aula, hein? História aí, uma aula. Marco Aurélio Cunha, Caraca, supera o demais. Chico agora. É, a cultura dele é boa, né? 3-0 pro Flamengo. Everton. 5-0 pro Mengudo. Eita. Rona. Flamengo 3, Tutankhamon das pirâmides. 0. Foi o faraó. 2-0 pro Flamengo. 2-0. É, o meu palpite. Rapaziada, como sabemos aí, né, o jogo da quarta-feira contra o Cruz Azul era um jogo teoricamente, né, falando teoricamente, na teoria era mais fácil, era mais difícil no caso, né, e foi mesmo. Ninguém sabe se vai ser mais difícil, né. Mas o que falam é que, teoricamente, o Cruz Azul ele é mais forte do que o Pirâmides, né. Dizem que aí foi uma zebra contra o Al-Ahly. Então, enfim, não se apegar a isso, né, jogar jogo a jogo, saber que tem um time que tem 11 jogadores no outro lado também, né. E não ser desumilde, jogar com cabeça erguida, com humildade e fazer o melhor jogo possível que o Flamengo pode fazer e deve fazer, né? Para chegar aí na final, na grande final. Eu acho que PSG e Flamengo, acho que vai ser uma das finais mais históricas que esse campeonato aí, que essa competição já apresentou, né? Então vai ser uma final muito interessante se o Flamengo realmente consagrar essa classificação para a final aí, né? E eu colocaria Pedro, cara. Já de início, saindo de início, colocaria Pedro. Se já dizem que esse time aí não é tão forte como o Cruz Azul, bota Pedro, pô. Bota Pedro aí nos 70 minutos, para jogar uns 70, 60 minutos aí, para criar ritmo, para que, se Deus quiser, o Flamengo passe aí para a final e tá com o Pedro já um pouco mais com ritmo, né? Com conhecimento do gramado, já sabendo como é que é e tal, já que os 3 jogos são no mesmo estádio, né? Então, acho que seria muito importante o Felipe Luiz tomar essa decisão aí. Colocar a Cebolinha na ponta esquerda, colocar o Carrascal na ponta direita e Pedro como o 9 de área mesmo, né? Então acho que seria muito importante isso, sim. Ninguém sabe, né, como é que Felipe Luiz vai reagir. Ninguém sabe se Danilo ou Léo Ortiz vai entrar, né? Disseram que Léo Ortiz foi muito mal. Muito por ele estar fora de forma, né? E zagueiro é foda, né? Zagueiro, quando fica muito tempo sem jogar bola, é um pouco mais complicado ele voltar a ter o ritmo da equipe que jogou praticamente o ano todo, né? Então, se ele não tá tão bom assim, falando de ritmo de jogo, né? Coloca Danilo mesmo, põe Danilo. Danilo tá aí à disposição, sem nenhum problema, e tá, tipo assim, com a confiança a 1000, né? Depois de ter feito o que fez na final da Libertadores. Então, vamos ver o que o nosso técnico aí, o que o nosso Mr. Bruxo Felipe Luiz vai fazer, para que possamos aí sim consagrar essa classificação para a final e que possamos aí fazer um bom jogo aí, né? Se Deus quiser, que Pedro aí esteja iluminado, que realmente ele possa voltar, né? É um jogador muito, muito esforçado. Ele é muito esforçado quando ele se lesiona, ele se empenha muito, tipo assim, ele quer voltar o mais rápido possível, e isso é muito importante. É muito importante você ter um atacante que é craque, gênio como o Pedro, e quando se machuca, ele não se acomoda, não faz joguinho mole, né? Sempre está com a equipe, mesmo quando está machucado, sempre jogando mesmo fora de campo, né? Ajudando a equipe, dando apoio, com a sua presença e etc, né? Então é muito importante Pedro para o Flamengo. Eu sou muito grato de ter ele, porque o Flamengo tinha atacante excelentíssimo como o Pedro. Mas que próximo ano também o Flamengo possa ver com outros olhos, né? E também contratar mais opções de ataque, né? Porque o Flamengo fica muito dependente e fica com muitas improvisações, né? Isso não é tão bom para um clube tão grande como o Flamengo. É isso, rapaziada. Essa foi a minha análise aí. O jogo aberto aqui falou tudo aqui o que tinha de falar, né? Como é que o Flamengo vai vir e tal. Espero que Felipe Luiz tenha umas melhores decisões aí, né? Traga Pedro ou coloque Danilo, não sei. Vamos ver aí isso aí e torcer para que nosso time chegue até a final. Eu sou o Fire, valeu, falou e se inscreve no canal, hein? É nóis.